amigos queridos da TV Nova Luz e demais redes associadas. É uma alegria, meus irmãos, estarmos trabalhando nesse projeto de amor do nosso Pai Celestial, nesse projeto de Jesus. Um centro espírita virtual. A TV Nova Luz tem muitos colaboradores e nós já somos 106 mil inscritos. Estamos muito felizes com a participação de vocês. Escrevam para nós, mandam sugestões, nós precisamos dessa colaboração amiga. No programa de hoje, nós vamos falar sobre recuperação da nossa humanidade. Somos seres humanos. Meus irmãos, será que nós esquecemos a ponto de ter que recuperar a nossa humanidade? O que vocês acham disso? Vamos discutir a respeito, eu, Rosália, Soninha, como todas as quartas-feiras o fazemos às 19 horas. Está entrando no ar, viver e transformar. Então, meus amigos, já responderam a nossa pergunta? Será? Onde é que nós estamos deixando perdido a nossa humanidade? Somos seres que atravessamos toda a escala evolutiva, desde a mais rudimentar matéria, a monera, caminhando pelos vegetais, pelos animais como princípio espiritual, até chegarmos à condição de seres humanos. E por que nós temos nos comportado como verdadeiros animais, a ponto dos espíritos dizerem que nós estamos muito mais próximo da animalidade do que propriamente do nosso destino, qual seja a angelitude. Por que nós estamos ainda tão distraídos a ponto do profeta Isaías dizer: acorda, ó tu que dormes? Será que todos estamos dormindo? Vamos ouvir a música da nossa querida Rosália para nos inspirar ainda mais nesse tema maravilhoso. Olá a todos, olá Sônia, olá Leila. Sempre uma alegria muito grande estar com vocês. E a música de hoje não poderia ser outra que não Cativar. Há uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez relembrar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lhe cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativar, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou num deserto tão só, entre homens também. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Bom, eu escolhi começar o programa pensando no que seria cativar, né?
que nós estamos cativando. E definitivamente, eu, a Leila e a Sônia, chegamos a uma conclusão em grupo de que tem nos faltado realmente olhar para esse outro como uma potência, né? Olhar para esse outro na sua humanidade. E a gente tem conversado sobre a autocompaixão e as 3 características principais da autocompaixão, né? Na semana passada nós falamos de bondade e gentileza, hoje nós estamos conversando sobre a recuperação da nossa humanidade e sua plenitude, e na semana que vem nós vamos conversar sobre a atenção plena. São 3 características da compaixão e da autocompaixão. E por que a gente tem destacado muito isso, né? Por que a gente tem falado de compaixão e autocompaixão ao mesmo tempo? Porque a gente não vai conseguir exercitar a compaixão se a gente não propor a nós mesmos um exercício da autocompaixão, que seria um cuidado conosco, né? Então, repare, o programa de hoje ele está pensando não somente uma recuperação de humanidade global, mas a nossa recuperação de humanidade. Porque vocês já repararam o quanto nós somos cruéis e taxativos conosco, o quanto a gente não se permite o erro, né? E aí, se a gente começa a refazer perguntas, a gente vai começar a chegar a algumas conclusões. A primeira delas vem de uma pergunta muito simples. Você está se sentindo bem nessa sociedade que você vive? As notícias que te chegam são notícias agradáveis? Você tem percebido um planeta justo? Aí todo mundo já fica, realmente, eu não estou satisfeito comigo. Não estou satisfeito com o meu mundo. E aí a gente pensa num novo questionamento, que é, será que para a gente está bem? Porque se eu perguntasse assim para vocês aleatoriamente, o que vocês precisam para vocês viverem bem? E aí um vai falar, eu queria emagrecer uns 3 quilos, outro, eu queria voltar a viajar, outro, eu queria aprender a tocar um instrumento, só assim que eu vou me sentir bem, né? Então, a gente costuma restringir o nosso bem-estar. Isso é muito interessante e é um sintoma dessa solidão e dessa falta de humanidade que a gente enxerga no outro e em nós mesmos. E aí a gente começa a pensar, será que realmente, para a gente ficar bem, a gente precisa disso que a gente falou? A gente precisa realmente emagrecer 3 quilos? Ou para a gente ficar bem, a gente precisa ser saudável? Repara, isso é muito interessante da gente pensar, né? E é interessante pensar também que a gente muitas vezes não admite que está mal. A nossa sociedade não nos permite colocar para fora, né? A gente tem conversado muito sobre isso, sobre a importância do sentir. A nossa sociedade não tem nos permitido colocar as nossas angústias para fora, né? Em rede social ninguém posta que está mal, né? Todo mundo só posta uma felicidade, né? E essa recuperação da humanidade, ela é desafiadora. Querem um exemplo? Quando começou o isolamento, muita gente falava assim, nossa, eu nunca vi tanto idoso na rua quanto agora. Porque os idosos, as pessoas mais velhas são as pessoas mais propensas à Covid, né? E aí muita gente falava, nunca vi tanto idoso na rua. Aí um dia um rapaz colocou isso na rede social. Agora os velhos resolveram todos sair na rua. E aí um senhor de mais idade comentou assim, na verdade eu sempre estive na rua. Você que não me enxergava. Olha que interessante. Devolver à humanidade o outro é a gente enxergar esse outro como um ser humano. Mas a gente só vai conseguir enxergar esse outro como ele é se a gente entender que ele é um ser humano. Repara, existem grupos que ainda são invisibilizados na nossa sociedade. Negros, homossexuais, né? Pobres, pessoas mais velhas. E aí, como é que a gente faz para recuperar essa humanidade? O que você acha, Sônia?
Olá, amigos, como está aqui novamente, junto com essas duas meninas lindas que me dão tanto aprendizado, né? Eu vou falar um pouquinho em cima do que a Rosália veio falando. Bom, primeiro, eu acho importante, né, nós lembrarmos que Jesus, ele foi altamente inclusivo. Jesus não fez diferenciação entre as pessoas. Jesus falava com as mulheres num tempo em que não se deveria falar com as mulheres. Né? Jesus buscava os paralíticos, né? Os doentes, que eram os excluídos. E no sentido de exemplificar para que nós também fôssemos uma humanidade inclusiva. E nós, por talvez... Eu até... Você sabe que eu consigo pensar que nós fazemos isso com medo de sentir a dor? Porque a Rosália veio falando do quanto a gente olha para o outro, né? Mas a gente olha para o outro no sentido de reprovar, de julgar, mas sem querer trazer essa dor. Quer dizer, eu olho para o outro para não olhar para mim. A autocompaixão, né, esse movimento do self-compassion, na verdade, né, ele vem trazer essa volta, essa recuperação. É eu olhar para mim, para me reconhecer como um ser imperfeito, né, num mundo imperfeito. Porque a gente fica buscando a perfeição num mundo que não é da perfeição. O ser de perfeitos do Evangelho é ser de perfeito aqui, o quanto é perfectível. Não dá para ser Deus no momento. Né? Nós somos deuses com Dzinho minúsculo e não com D maiúsculo. Então, essa humanidade, essa busca da recuperação da humanidade comum, que a Rosália trouxe para a gente como segundo componente da autocompaixão, né, desse movimento de autocompaixão, ele é exatamente assim, é perceber que somos todos peças de um grande mosaico. Nós somos peças importantes nesse universo, cada um de nós, e cada um de nós tem sombras e luz dentro de si. Jesus disse, brilhai a vossa luz, mas ele nunca disse que nós não temos sombra, e nós temos. E as nossas sombras, elas aparecem muitas vezes nas emoções perturbadoras, né? Nós falamos já da raiva, do rancor, e temos outras emoções, do medo. Ela aparece também em atitudes e comportamentos equivocados, que nós tomamos muitas vezes até para não ter esse enfrentamento das nossas emoções. Né? Então, muitos de nós correm para o vício, correm para a fofoca, correm para sempre apontar o dedo para o outro, sem perceber que os outros estão apontando para cada um de nós mesmos. Então, como é que a gente pode sair disso, né? E eu acho interessante que a gente vem num caminhar também na humanidade. Né? Primeiro se falou muito no movimento de autoestima. Tem que se cuidar da autoestima. A autoestima é eu reconhecer o meu valor, a autoestima é eu perceber o que eu sou capaz. Só que a gente tem o ser humano, né, tem uma tendência muito grande de adaptar as coisas à sua própria vontade. Então, começou essa história de autoestima, que era ótimo, maravilhoso, começou a servir numa situação de comparação. Eu sou o melhor, eu sou cada vez melhor. E aí acabou virando uma coisa só minha, né? Então eu tenho que trabalhar a minha autoestima, então eu não tenho que me incomodar com o outro, eu sou mais importante, não sei o quê. Olha que coisa errada, não tem nada a ver. Mas nós acabamos... Aí começou a aparecer cursos, eu acho, assim, eu vou falar com muita restrição, mas tem algumas pessoas que prometem um final de semana trabalhar você e você vai ser próspero, feliz, poderoso, maravilhoso. Como se tudo fosse assim, joga esse lixo fora e vamos fazer tudo de novo. Nenhuma reforma na casa a gente faz um final de semana, não é verdade? Às vezes uma limpeza no armário demora mais do que isso, quando a gente resolve, porque fica naquela indecisão, essa roupa eu dou ou eu uso? Eu vou emagrecer ou eu não vou emagrecer? Então começou a autoestima. Aí foi progredindo, né, que graças a Deus tem a lei do progresso e tudo vai melhorando, a gente precisa acreditar nisso,
veio a auto-amor. Então, o auto-amor é você gostar de você. Já é uma sementinha da autocompaixão. Porque o auto-amor ainda é auto, é aqui comigo. E aí, quando você começa a falar da autocompaixão, é interessante porque as pesquisas e tudo vem mostrar que quando você começa a se tratar melhor, você tem mais paciência com o outro. Então, a gente precisa saber que quando é auto, esse prefixo, está referindo a mim, ao eu, né? Só que o eu não existe sem o outro. É por isso que nós somos uma humanidade. Por isso que nós somos o mundo inteiro. Então, quando o meu irmão está sofrendo lá não sei aonde, eu não posso estar feliz aqui. Mesmo que eu não tenha conhecimento disso, existe toda uma interligação, né? Porque somos todos um com Deus. Então, existe toda essa interligação e eu não vou ser feliz, eu nem vou saber por quê. Eu nem vou saber, de repente, por que eu estou me sentindo mal, mas existe ainda sofrimento. E quando eu sei, pior ainda, porque eu preciso trabalhar muito mais esse movimento vibracional, de oração, de atitude mesmo, de melhoria, né? Dentro do que eu posso. E aí eu sempre lembro, né, para encerrar essa minha fala agora, dentro do que eu posso, sem querer impor nada a mim nem ao outro. Eu sei que eu quero subir uma escada, mas eu sei que eu tenho que levantar a minha perna e dar o primeiro passo. E se a minha perna não tá capaz ainda, eu preciso fortalecer essa perna para subir a escada, porque senão eu vou cair. Não é, Leila? Isso. A fala de vocês está tão interessante que me fez lembrar, nem tinha colocado aqui no meu projeto, mas me remeteu a um livro que eu li há algum tempo atrás, chamado Quem Tem Medo de Envelhecer, porque a Rosália colocou muito bem a invisibilidade do idoso, né, do velho, porque todo mundo acha que já está na hora de dar lugar mesmo, nosso país é um país do jovem. Graças a Deus, de um tempo para cá, a gente tem prolongado a velhice, né? Mas as pessoas olham o velho como se ele estivesse ocupando espaço. E aí, nesse livro, Madalena Leia conta uma história muito interessante, é de uma psicóloga aqui do Rio, chamada Madalena Leia. Ela escreveu esse livro, Quem Tem Medo de Envelhecer, dizendo que entre os índios, os habitantes antigos aqui do nosso continente, eles tinham a tradição de quando o velho já estava ficando impossibilitado do trabalho, ele recebia o convite para ir, o seu filho tinha que levá-lo para os abutres. Ele ia lá para o morro, levava uma comidinha para ele, e ele ficava lá para ser devorado pelos abutres. E aí, os filhos mais sensíveis, teve um filho que foi mais sensível, chegou perto do velho, do seu pai velho, e disse assim, pai, leva também um cobertor. Aí que o pai disse assim para ele, não, meu filho, então vamos partir no meio, que pode ser que na sua vez nem cobertor você receba. E ela diz assim, parece uma crueldade isso, mas é exatamente isso que acontece na sociedade que nós construímos de forma tão desumana. Porque a gente imagina que só deve viver quem sobrevive do próprio trabalho, quem trabalha e produz. Se a pessoa não trabalha e produz, ele é totalmente excluído. Aí vem a exclusão de todas as naturezas, como a Soninha colocou muito bem, que Jesus foi o único que fez essa inclusão. Ele foi até os leprosos, aos paralíticos, e as pessoas idosas e tudo. E a Madalena Leia, nesse livro, é muito interessante que ela diz que os velhos mais espertos, então, eles aprendiam lidar com as ervas e fazer bruxaria, fazer fenômenos paranormais, porque aí ele virava o pajé. O pajé era amado, né, e respeitado na tribo, a pajelança, então ele se tornava um pajé. E aí, trazendo para a realidade atual, o Leon Denis diz que nós não deveríamos nos sentir velhos, ele inclusive nem gosta dessa palavra,
Ele fala, velho é quem está pronto para ser jogado fora, para ser substituído. Nós deveríamos ser chamados anciãs, porque os anciões, né, eles aprendem a pagelância, entre aspas, da Madalena Leia. Com a sua sabedoria, ele desenvolve capacidades de continuar trabalhando, assim como nós estamos fazendo agora, desenvolve capacidades do seu dom, né, de compartilhar conhecimento, então ele se torna uma pessoa respeitável. Mas a verdade é, meus irmãos, que nós temos que valorizar as pessoas que são excluídas da sociedade, né? As pessoas mais velhas precisam ser tratadas com todo o carinho do mundo, porque são pessoas que já fizeram sua trajetória na vida e elas armazenaram conhecimento, mesmo aquelas que não podem, não participam desse trabalho de divulgação, não falam tão bem. Se você conversar com elas, elas adquiriram a sabedoria da vida. E isso, os anciões, né, os anciões, eles podem nos ajudar a nos tornarmos melhores. E a gente nota assim, uma impaciência muito grande com as pessoas que vão adquirindo idade. Inclusive, tem uma senhora aqui no meu prédio, que é muito engraçadinha, que ela desce todo dia com o cachorrinho dela lá para baixo, mesmo naquela época que a gente não colocava nem o nariz para lá de fora da porta, ela descia, ficava todo mundo indignado. Aí ela falou assim, Leila, eu não vou me privar de sair com o meu cãozinho, não. Eu sei que eu vou morrer mesmo, e se eu pegar o vírus, eu vou até mais rápido, eu não tenho uma expectativa de ficando, eu não quero ficar louca dentro de casa, né? Então, a gente vê de tudo, meus irmãos, mas é importante a gente falar sobre essa humanidade, porque o sofrimento está muito diretamente ligado a esse afastamento da nossa verdadeira realidade. Como diz Joana, a gente se afasta da dimensão espiritual, porque quem está encarnado ali hoje como um velho, ele já foi jovem, e ele vai ser jovem novamente na próxima encarnação. A alma humana não tem idade. Tanto é assim que a gente olha no espelho, eu só sei que eu estou velho quando eu olho no espelho, porque a minha alma está jovem. Então, não existe essa separação entre velho, adolescente, adulto, não existe isso. Nós temos que nos olharmos mutuamente, como diz muito bem a Soninha e a Rosália, temos que nos olhar como seres humanos que nós somos, né? Nós somos seres humanos, já saímos da escala animal. E como seres humanos, nós temos condições de entender o que nós estamos fazendo aqui e o que vai ser de nós depois daqui, que somos almas imortais. Então, a gente, ao se aproximar dessa certeza da imortalidade, a gente já começa a olhar o outro como igual nosso, seja em qualquer idade que ele esteja, ele está, como dizem os sábios, né, é um espírito passando por uma experiência material na Terra. Não é um homem que está... como é que é a história de encarnado, né? Está encarnado, mas ele é espírito, ele está passando por uma experiência na Terra transitória e que vai terminar, né? Assim, Rosário? Com certeza. Quando você estava falando, eu fiquei pensando muito sobre os preços que a gente paga com o julgamento que a gente faz nas pessoas e com o nosso auto-julgamento. Quando a gente parar de rotular e passar a aceitar, a gente vai experimentar sabores que a gente ainda não conseguiu experimentar na Terra. A experiência de estar mais velho, como você falou, né? Como em África, no continente africano, né? Cada ancião que morre é uma biblioteca que se fecha. Olha que maravilhoso, né? Devolver aos mais velhos a sabedoria e a importância que eles têm.
Então, quando a gente parar de rotular que não dá mais para fazer nada, o corpo já não aguenta, não dá mais para produzir, enfim, e começar a aceitar que o corpo físico realmente ainda não consegue mais exercitar algumas atividades, mas que a mente continua a trabalhar e outras produções podem ser feitas, a gente vai conseguir parar de se auto-julgar e passar a se aceitar, passar a se respeitar. Olha que maravilhoso. E aí, o que a gente aprende quando a gente estuda autocompaixão? Que a ansiedade, que a depressão e que a insegurança, elas são filhas diretas do auto-julgamento. Quando eu não aceito quem eu sou, como eu estou, quando eu faço julgamentos cruéis à minha existência, acabar com a minha própria vida vai ser a coisa mais fácil. Nós estamos num mês de valorização da vida, o Setembro Amarelo. O Brasil tem uma marca de se despedir da Terra diariamente de 32 pessoas, mas agora, durante o isolamento social, nós atingimos 46 pessoas. Repara, nesse momento em que a gente precisa se autoconhecer, nesse momento que a gente precisa se autoaceitar, a gente não está encontrando respaldo na nossa humanidade, a gente não está encontrando respaldo nesse outro que existe. Aí a gente começa a se rotular, a ansiedade vem, a depressão vem, a dor fica muito forte e alguns dos nossos companheiros se despedem da Terra pelo seu auto-julgamento excessivo. A sociedade que a gente vive, meus amigos, ainda é muito uma sociedade do ter. Ainda é muito uma sociedade da roupa que você veste, da casa que você mora. Quando a gente começar a olhar mais para dentro, quando a gente começar a se aceitar mais e aceitar mais esse outro que nos chega, a gente vai aprender muito mais. E aí eu repito, a gente vai experimentar sensações que a gente não imagina. E aí a gente vai entender como estar vivo e vivenciar cada etapa da nossa existência é valioso. Talvez o vigor da juventude, eu estou me aproximando dos 40, então outro dia eu fui correr, eu falei, caramba, eu tinha fôlego. Aonde está, né? E aí a gente começa a perceber que o nosso corpo, ele vai se modificando. Mas olha só, a cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha 20 anos atrás. Olha tudo que eu consegui passar, né? Tudo que eu achava impossível, eu consegui passar por aquilo. O momento mais desafiador da minha vida, eu consegui passar, né? Então, esse é o convite que eu faço para todos nós, né? Que a gente se julgue menos, que a gente se aceite mais. Eu acho que é uma transformação que é difícil, muitas vezes sim, mas que é urgente, que é necessária. O que você acha, Sônia? Eu acho que isso dá uma linda letra de música, sabia? Que a gente se julgue menos, que a gente se ame mais. Dá uma música lindíssima. Isso é verdade, né? Você estava falando, eu me lembrei que com essa história de pandemia, eu acabei encontrando na internet um rapaz, eu acho que ele, não sei se ele é professor, enfim, não sei se ele é educador físico, se ele é fisioterapeuta, mas ele faz uma série de exercícios para idosos. Então, ele tem exercício sentado na cadeira, deitado na cama, ele tem exercício segurando, né, com bastão para dar equilíbrio. Ele tem uma série de exercícios. Você está sentado na cadeira, mas pelo menos você está movimentando os seus ombros, o seu braço. Então, assim, o que deixa, de repente, a gente muito triste, aí que a Leila falou de não saber envelhecer, é porque eu quero manter a mesma vitalidade o resto do tempo. Eu só quero o bom, eu só quero melhorar, eu quero ter mais experiência, mais sabedoria, mais conhecimento, mas eu não quero envelhecer. Mas então eu não preciso deixar de fazer exercício.
Eu só não vou mais fazer, vou para academia, deixar não sei quanto de peso e fazer não sei mais quantas, nem corrida de não sei quantos quilômetros, porque não dá, né? Mas isso é porque a gente tem essa coisa de envelhecer. Porque tem muita gente que nasce com restrições de doença mesmo, né? E que não consegue fazer isso com 10, com 12, com 20 anos. Né? Então, assim, a gente tem que ter gratidão pelo corpo que a gente teve, pela saúde que a gente teve, pelo que a gente conseguiu fazer. E aí, talvez venha um pouco de remorso e culpa por não ter feito na época adequada. E aí, por quê? Porque a gente fica olhando que tem que ganhar dinheiro. Claro que a gente tem que sobreviver, mas às vezes a gente quer sempre mais, mais, mais. A gente quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu não abro mão de estar ali naquele lugar para estar nesse. Aí eu vou para lá, mas pensando nesse. Vocês estão entendendo que coisa mais enlouquecida que a gente faz com a vida, né? Então, a gente tem que parar e pensar isso mesmo. O que eu estou fazendo da minha vida? Isso aí agora já é uma pergunta também para você, né? Para reflexão dessa semana e até a gente falar da atenção plena na semana que vem. O que eu tenho feito da minha vida? Pergunte-se. Outra pergunta que você pode fazer: que possibilidade eu tenho de recuperar o tempo que foi mal utilizado? Talvez não seja fazendo a mesma coisa, mas o que eu posso fazer para recuperar em mim e tirar essa sensação de tempo perdido? De que estou ficando velho e que aí eu não consigo mais fazer as coisas. Porque todo mundo está envelhecendo. Até o teu filho, lá, o teu neto de 5 anos está envelhecendo. Né? E outra coisa, como eu tenho distribuído o meu carinho e a minha atenção aos que me cercam? O que tem sido a sua prioridade? Quais são os seus valores? Onde você está colocando esses valores? E o que você pode fazer para melhor utilizá-los? E a gente só pode fazer isso conosco mesmo, cada um consigo. Porque não adianta, eu posso exemplificar, mas eu não posso impor ao outro que ele utilize bem o tempo dele. Às vezes a gente perde tempo brigando, né? Principalmente com o familiar, né? Sai daí, vai fazer aquilo com o filho, né? Às vezes a gente tem mania de fazer isso com o filho. Eu não quero você aí, não sei o quê. Mas eu mesma começo a reclamar de uma porção de coisas que eu não consigo fazer. E a criança não é bobo, o adolescente não é bobo. Eu sou obrigada a fazer, mas o meu pai e a minha mãe não estão fazendo. Então, a gente precisa começar a olhar para o que eu estou fazendo, o que eu estou plantando para que esse mundo fique melhor. E aí, né, essa olhar também, sem a crítica severa, que a Rosália falou, vai trazer o benefício para a saúde física, para a saúde emocional, para o mundo todo, né, para o mundo, para nós enquanto humanidade, enfim, e nós vamos deixar de ser tão controladores e querer dar conta de tudo, que a gente precisa parar e dizer, né, seja feita a vossa vontade, Senhor. É isso que eu me despeço agora, com essa reflexão. Um beijo para vocês. Estamos nos nossos momentos finais e todas essas reflexões nos serviram. Vamos meditar também sobre esse mês Setembro Amarelo, é chamado de Setembro Amarelo, porque está sendo direcionado para os nossos irmãos que, infelizmente, por não compreender o sentido da vida, estão praticando a autodestruição, sabendo também que nós nos autodestruímos pelo tudo que nós falamos, a gente se autodestrói diariamente através dos nossos pensamentos equivocados. Então, toda essa discussão nós vamos desenvolver ao longo desses nossos encontros. Esteja conosco, vou passar para a nossa música linda, Cativar, que nós temos que cativarmos-nos, né, primeiramente, gostar de nós mesmos e cativar os nossos irmãos, conquistar corações para Jesus. Eu sempre me lembro, falava para as professoras da minha escola, que Jesus, ele fez uma evocação ao mundo adulto,
deixai que venham a minhas criancinhas. Eu nunca vi um apelo tão lindo feito esse. Quando o mestre fala deixai, ele está pedindo ao mundo adulto que se responsabilize e mostrar para a criança qual é o sentido da sua vida. Deixai que venham a minhas criancinhas. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Já quase esquecida me fez relembrar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lhe cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou num deserto tão só, entre homens também. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que